Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à palestra de número 10 da 16ª Semana da Física. Agora teremos o professor Milton Tumeleiro com a palestra Novos Estados Eletrônicos na Matéria, racionalizando ferromagnetismo, supercondutividade e spin-órbita em heteroestruturas. O professor Milton André Tumeleiro conclui seus estudos de graduação em Física, mestrado em mestrado em Engenharia Elétrica e doutorado em Física da Matéria Condensada na Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor adjunto no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e realiza pesquisas sobre filmes finos, transporte elétrico e magnoelétrico, propriedades magnéticas, termoelétricas, ótica de sistemas semimetálicos e semicondutores. A gente avisa também que o link do formulário de presença já está disponível na descrição da transmissão e também no chat. Professor, você tem a palavra. Ok, Vinícius, muito obrigado. Então, primeiramente, bom dia aí a todas as pessoas que estão assistindo. Antes de começar o seminário, eu queria agradecer o convite aí, agradecer todo o pessoal do PET Física por esse convite, pela organização desse evento, ficou muito bem organizado, então é um evento muito atrativo. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa mistura aí de fenômenos físicos, a ideia de misturar ferromagnetismo, supercondutividade, spin-órbita, em uma situação bem específica, que a gente chama de heteroestruturas, sempre buscando aí observar novos estados emergentes e exóticos da matéria, ou seja, tentar ir cada vez mais a fundo no que a gente conhece aí de física de materiais e física aí de mecânica quântica. Então, vou começar minha apresentação falando um pouquinho da onde eu estou. Então, eu estou aqui em Porto Alegre, eu sou professor da URGS, estou um pouquinho longe de Brasília. Porto Alegre é uma cidade bem interessante, né? Uma cidade onde a gente valoriza muito o lazer, valoriza muito a vida social. Fica o convite, né? Se um dia vocês passarem aqui por Porto Alegre, vocês estão convidados a conhecer aqui o Instituto de Física, o campus da URGS, tá? A gente sempre gosta de apresentar aí o que a gente faz e o que a gente tem, principalmente para quem gosta de física. Tá? Também fica o convite aí para vocês conhecerem aí o programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal, aqui da URGS, Instituto de Física, programa de pós-graduação em Física. A gente tem um programa bem interessante, né, com bastante linhas de pesquisa, e, em geral, a gente tem bastante oferta aí de financiamento e bolsas. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha no site, tenho certeza que não vai perder tempo. Tá? Bom, antes de começar a falar efetivamente de física, também gostaria de falar um pouquinho do laboratório, né, ou seja, né, ainda um pouquinho do que a gente faz aqui em Porto Alegre. Então, essa aqui é uma foto panorâmica aí do nosso laboratório, né, uma foto de basicamente 180 graus, então ela está bem distorcida. O telhado não é torto, assim, tá? Essa é só a foto. A gente tem um laboratório bem equipado, a gente tem basicamente duas salas, essa é a sala de baixas temperaturas. O nome do laboratório é Laboratório de Propriedades Quânticas de Sólidos. Aqui a gente vê um monte de equipamento, a grande maioria deles são criostatos, então são máquinas que a gente usa para baixar a temperatura, então por isso que é sala de baixas temperaturas. E por que baixas temperaturas? É porque a gente faz propriedades quânticas, e a gente sabe aí que para ver propriedades quânticas a gente tem que ir para próximo do zero absoluto. A gente tem umas máquinas bem interessantes aqui, por exemplo, aqui é um magnetômetro do tipo SQUID, a gente tem aqui atrás um microscópio magnético criogênico, então a gente tem aí uma boa infraestrutura. A gente tem uma outra sala ainda, que é a sala de preparação de amostras, a gente tem uma terceira sala, que é a sala de criogenia, onde a gente prepara, por exemplo, hélio líquido. Então, as nossas máquinas trabalham com hélio líquido, a gente tem que preparar esse hélio líquido, a gente tem um terceiro laboratório para isso. Se alguém quiser conhecer mais esse laboratório, é só dar uma entradinha aqui, a gente tem uma página na internet. E também a gente tem uma página aqui interessante do grupo de matéria condensada aqui da Universidade Federal, onde a gente tem seminários semanais, sempre sobre supercondutividade, magnetismo e todos os temas de interesse aí da matéria condensada. Atualmente nós estamos aí em 3 experimentais, então que trabalham no laboratório efetivamente, mais 4 teóricos que dão suporte aí para o que a gente faz. Tá? Com licença aqui um pouquinho. E também a gente trabalha hoje na faixa de 10 estudantes de graduação e pós-graduação que fazem esse laboratório funcionar efetivamente. Essa aqui é uma foto do grupo, a última foto que a gente tirou, então isso aqui foi na iminência de começar a pandemia, foi no nosso último evento. Tá? Então, se der certo, se eu tiver tempo ou conseguir ocupar meu tempo correto, eu vou falar um pouquinho para vocês do trabalho do Gabriel, que é um trabalho de doutorado, e do Arthur, que é um trabalho de mestrado, aí quando eu puder falar um pouquinho do que a gente faz aqui em Porto Alegre. Tá? Então, vou falar nessa apresentação, um sumário bem breve do que eu vou apresentar para vocês. Então, vou falar um pouquinho primeiro da motivação do que a gente faz.
vou pedir licença para introduzir um pouquinho de supercondutividade e ferromagnetismo. Já são temas que não são muito usuais na graduação, então eu vou falar um pouquinho. Vou falar rápido, então também já peço desculpa para aqueles que têm expectativas de ter um aprofundamento um pouco mais disso aqui. Não, eu vou falar bem superficialmente, só para introduzir, para que todo mundo possa acompanhar o que a gente vai discutir aqui nos trabalhos. Falar um pouquinho do que se faz, né, nessa área, ou seja, o que são essas estruturas e qual é a importância delas. E depois, se der tempo, eu vou falar de 3 trabalhos que a gente está rodando aqui em Porto Alegre, que a gente está em andamento aqui em Porto Alegre. Eu acho que vai dar tempo de falar de 2. Vou falar de um trabalho focado aí em efeito de proximidade, de spin-órbita, e um trabalho focado em supercondutores não convencionais aí, em 2 dimensões, ou o que tem sido discutido. Né? Se der tempo, talvez a gente fale um pouquinho dessas texturas magnéticas, mas eu acho que eu vou pular essa parte, então já peço desculpas também por isso. Tá? Bom, isso aqui, de certa forma, são as nossas linhas de pesquisa no Laboratório de Propriedades Quânticas e Sólidos, mas é também o foco dessa apresentação. Então, a gente vai discutir um pouquinho como que a gente pode juntar essas 3 fenômenos ou fases da matéria, que são fenômenos totalmente independentes um do outro, mas como que a gente pode juntar os 3 para encontrar coisas novas, para descobrir física nova. Tá? Então, antes de abordar efetivamente como que a gente faz isso e qual a motivação, eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente do que é o magnetismo, supercondutividade e spin-órbita. Então, vamos começar aqui pelo magnetismo, ou mais precisamente o ferromagnetismo. Tá? Então, o magnetismo surge da interação entre elétrons, tá? Essa interação que a gente chama de interação de troca. Ela é uma interação que usualmente tende a fazer com que os spins, os momentos intrínsecos dos elétrons, eles se alinhem ou anti-alinhem, né? No sentido de que eles ficam paralelos ou antiparalelos. Isso aqui, claro, numa visão de 2 elétrons, quando a gente vai para uma visão de um sólido, de um conjunto infinito, bem organizado de átomos, tá? Numa rede. Então, esse tipo de interação aqui vai gerar ordenamento magnético, vai gerar ordenamento dos spins, ou seja, um ordenamento que a gente chama de ferromagnético, tá? Onde todos os spins vão ficar perfeitamente alinhados. Tá? E um outro que a gente chama de antiferro, onde os spins ficam aí para, anti-alinhados, então a gente cria um ordenamento onde a gente vai oscilando aí entre spin para cima, spin para baixo, assim para diante. Então, isso aqui são as 2 fases mais convencionais magnéticas, existem várias outras, como eu vou tentar explicar para vocês. Isso aqui a gente está pensando, esse arranjo aqui, esse ordenamento não é infinito, então ele vai ter um limite. Esse limite define o que a gente chama de domínios magnéticos. Tá? Então, esse conjunto de domínios, isso aqui é um domínio, ou seja, um conjunto muito grande de momentos orientados. Aqui tem 2 setinhas, mas é só para indicar a direção. Isso aqui é um conjunto infinito, muito grande de momentos de spins alinhados. E quando esses domínios, essas partículas magnéticas, esses conjuntos de spins estão aleatoriamente orientados, a gente tem um sistema que não tem magnetização, um material que não apresenta um campo magnético intrínseco. Mas se a gente aplicar, aqui tem um gráfico da magnetização em função do campo magnético, então a gente aplica um campo magnético externo nesse sistema aqui, aplica um campo magnético. Tá? Inicialmente, a magnetização é nula, porque os domínios estão aleatoriamente orientados. Quando a gente começa a aplicar o campo, isso aqui, ele magnetiza, ou seja, ele alinha os momentos magnéticos. E quando a gente tirar o campo magnético externo, o sistema continua magnetizado. Ou seja, isso aqui passa a ter uma magnetização remanente, isso aqui passa a ter um campo magnético espontâneo. Isso aqui são os ímãs. Né? A gente conhece bem isso no nosso cotidiano, e o motivo de eles ficarem magnetizados é isso. Os domínios ficam orientados mesmo sem campo magnético. Tá? Esse ferromagnetismo ou antiferromagnetismo são fases termodinâmicas da matéria, então a gente pode descrever essas fases ou a transição delas muito bem com teoria de Landau. Então, o que acontece? A gente aumentar a temperatura de um sólido magnético, em algum momento, esse sólido deixa de ser ferromagnético e passa a ser um sólido que a gente chama de paramagnético. Ele não é mais um material magnético. Tá? Então, como eu disse, esse comportamento térmico aí é perfeitamente descrito aí por uma teoria de Landau. Tá? E essa descrição que eu dei, como eu disse, ela é muito simplificada, só para entender essa ideia de orientação, de ordenamento de spin. Mas essa interação aqui, ó, que é a interação de troca, ou essa constante de troca que define a interação, ela depende de muitos e muitos fatores. Então, depende se o sistema que a gente está estudando é isolante elétrico ou condutor elétrico, depende se é um cristal com átomos perfeitamente organizados ou se é um sistema amorfo, onde os átomos formam aí uma bagunça aleatória. Tá? Depende se a gente tem desordem, se a gente tem defeitos ou algum tipo de bagunça aqui dentro, se a gente tem frustração, que é aquela incapacidade de a gente ter um único estado fundamental. Então, tudo isso aqui, ó, cria uma variedade muito grande de possibilidades para esse acoplamento de troca e, consequentemente, uma variedade muito grande de fases magnéticas da matéria. Então, a gente tem várias fases magnéticas
aí na matéria. Tá? Quando a gente vai falar de supercondutividade, a ideia é um pouco parecida, mas também um pouco diferente. Em que sentido? A supercondutividade também surge de uma interação entre elétrons, mas aqui, especificamente, a interação entre dois elétrons. Tá? Então, a gente tem que satisfazer algumas condições, por exemplo, a gente tem que ter dois elétrons com momentos lineares, ou momento opostos, tá? E spins também opostos. Quando a gente tem essa condição satisfeita, o que acontece? O movimento desses elétrons, ele cria uma distorção na rede. E essa distorção, ela atua fazendo com que dois elétrons se conectem. Então, essa interação aqui, ó, que cria essa conexão entre dois elétrons, ela é mediada por uma distorção na rede. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de teoria BCS, que é a teoria padrão aí para descrever sistemas supercondutores. E quando esses dois sistemas se conectam por essa força, que é uma força atrativa, isso é importante deixar claro, o que acontece? Eles vão se ligar, eles vão formar um par, uma quase-partícula que tem um comportamento independente aí das propriedades isoladas dos elétrons. Tá? E esse par tem uma capacidade muito interessante, que é de se esquivar de imperfeições na rede, ou seja, ele não sofre resistência elétrica no material. Então, a fenômeno macroscópico de supercondutividade nada mais é do que você ter a resistividade elétrica nula em temperaturas que não são nulas. Tá? Então, aqui tem um gráfico bem interessante da resistividade elétrica em função da temperatura. Então, a gente compara aí um condutor normal, um condutor perfeito e um supercondutor. Então, o supercondutor consegue ter resistividade elétrica nula, né, que isso aqui é zero, perdão, mesmo em temperaturas finitas, maiores que zero. Tá? O que não é verdade, por exemplo, para um condutor. A supercondutividade também é uma fase termodinâmica da matéria, portanto, se você esquentar o material, a supercondutividade desaparece, isso é uma transição de fase, também descrita pela teoria de Landau. Então, você pode ter aí acima da fase, ou seja, em temperaturas altas, você não tem supercondutores, você tem metais normais. E abaixo aí, de uma temperatura crítica, você tem o metal se transformando em supercondutor. Tá? É sempre interessante a gente apontar ou comentar um pouquinho o comportamento magnético, ou seja, o comportamento dos supercondutores em relação ao campo magnético. Tá? Então, se você aplicar campo magnético num supercondutor, esse campo magnético ele destrói os pares de Cooper, que são esses pares formados aqui entre dois elétrons, e ele suprime a supercondutividade. Então, esse gráfico aqui, ó, que a gente chama de diagrama de fase HT, tá? ele mostra muito bem esse comportamento. Então, conforme você aumenta o campo magnético, a temperatura crítica diminui, até um ponto onde você não tem mais supercondutividade, ou seja, a temperatura crítica é zero, ou seja, você nunca vai ter um supercondutor. Então, esse gráfico é interessante, por isso que a gente chama de diagrama de fase, porque essa linha aqui, que é a linha do campo crítico, separa o sistema em duas fases, a fase supercondutora e a fase normal, que é um metal normal, um condutor normal. Tá? E, por final, um último comentário sobre supercondutividade é que a gente divide os supercondutores em dois tipos, de acordo com o comportamento deles em relação ao campo magnético. Então, os supercondutores que excluem o campo magnético, ou seja, eles não deixam o campo magnético entrar dentro deles, são chamados de supercondutores tipo 1. Então, eles deformam as linhas de campo e não permitem que as linhas passem por dentro do material supercondutor. Já os tipo 2, eles permitem que o campo magnético passe o material, ou seja, penetre dentro do material, mas isso acontece em forma de tubos, ou seja, não é de forma uniforme, mas sim formando tubos, vórtices magnéticos. Tá? Então, são dois tipos, isso aqui vai ser relevante se a gente chegar lá na área de trabalho, em alguns trabalhos que eu vou comentar para vocês. Tá? Então, um brief sobre supercondutividade, e tem que lembrar o seguinte, né? Também a gente não tem um tipo de supercondutividade, tá? A BCS descreve o que a gente chama, essa teoria que eu escrevi, vocês descrevem o que a gente chama de supercondutores convencionais, tá? Que são esses condutores mais baseados em metais, de tabela periódica, que são esses marcados com bolinhas verdes, tá? Então, todos esses materiais aqui são perfeitamente descritos pela teoria BCS, que eu acabei de explicar para vocês. Mas a gente tem diversas outras famílias de supercondutores, como supercondutores de alta temperatura crítica aqui, ó. Tá? Esses supercondutores, eles não são explicados pela BCS, eles têm que ter uma teoria totalmente diferente. Aqui a gente tem outros supercondutores, que são os supercondutores da base de ferro, tá? Que também não são explicados pela BCS, então é uma terceira teoria diferente. E até hoje não existe uma teoria unificada para sistemas supercondutores. Tá? Então a gente tem várias famílias, tem várias diferentes fases supercondutoras na matéria. Tá? E o que é interessante, curiosidade, né? Ano passado a gente encontrou pela primeira vez um supercondutor em temperatura ambiente, né? Que está mais ou menos aqui em cima, ó, em 15 graus Celsius, né? Que é uma mistura de sulfeto de hidrogênio com amônia. Tá? Só que é um supercondutor que só existe em 250 gigapascal. Isso é uma pressão astronômica, isso é uma pressão que só é feita artificialmente na planeta Terra. Então, na verdade, não é um supercondutor aplicável, é puramente curiosidade. Né? Não é como um supercondutor que a gente vai usar aí no dia a dia, porque a gente precisa de pressões gigantescas. Tá?
E por final, falar um pouquinho para vocês do problema spin-órbita. Então, isso aqui é muito mais comum para estudante de graduação, ou seja, é um tema mais usual. A gente vê isso aqui geralmente nos cursos de mecânica quântica 1, quando a gente estuda a teoria de perturbação. Então, esse aqui é o primeiro efeito relativístico, a primeira correção relativística que a gente faz aí para o movimento atômico. Tá? Então, a gente imagina um átomo, né? Então, um núcleo e um elétron, né? A gente tem vários elétrons, estou lendo um específico. O que a gente faz é olhar o movimento aqui no referencial do elétron. Então, a gente vê o núcleo se movendo em torno do elétron. Esse núcleo tem cargas positivas Z prótons, digamos assim. Então, a gente vai ter número atômico Z. Então, isso aqui é uma partícula carregada que faz uma trajetória aí. Isso aqui é um toy model, né? Isso aqui não é o que acontece, é uma forma de a gente visualizar o que está acontecendo. Então, isso aqui gera como se fosse um anel de corrente e, consequentemente, um campo magnético que atua sobre o elétron. Então, esse campo magnético efetivo, criado pelo núcleo que atua sobre o elétron, ele vai acoplar com o spin do elétron, que também é um momento magnético. Tá? Então, você vai ter esses dois momentos magnéticos gerando uma energia adicional, que a gente chama de energia spin-órbita, que é dado por esse termo aqui. Então, ele é proporcional a Z. Ó. Quanto maior o número atômico, maior o spin-órbita do sistema. E também depende dos momentos angulares do elétron e do spin. Né? O spin é constante, mas o elétron pode mudar. Então, um exemplo importante onde spin-órbita é relevante é a estrutura hiperfina, a estrutura fina. Então, por exemplo, quando a gente olha um orbital P atômico, por exemplo, o spin-órbita, momento angular 1, né, o spin-órbita ele divide esse orbital P em dois subníveis, ele quebra a degenerescência do orbital. Tá? Então, isso que acontece, que é a estrutura fina do átomo. Mas a gente está interessado em falar de sólidos, tá? E num sólido as coisas são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque os elétrons mais externos, atômicos, os elétrons de valência, tá? Eles acabam tendo uma liberdade maior para se movimentar dentro do sólido. E quando ele se movimenta dentro do sólido, ele vê a estrutura cristalina e a simetria da estrutura cristalina. Consequentemente, o campo magnético efetivo de um núcleo acaba se anulando ou atenuando o dos outros núcleos. Então, o spin-órbita acaba ficando bem pequenininho. Mas isso pode ser aumentado se a gente quebrar algum tipo de simetria do sistema, algum tipo de simetria de inversão. Então, quando não tem simetria de inversão, é que a gente vê efetivamente o spin-órbita ficando muito intenso em sólidos. Tá? E a gente costuma dividir em dois tipos de spin-órbita. O Rashba, que é quando a gente quebra a simetria de inversão uniaxial, ou seja, a gente não tem inversão ao longo de um eixo, ou de Dresselhaus, que é quando a gente não tem uma simetria de inversão cristalina tridimensional efetivamente. Não existe nenhum tipo de ponto de inversão na estrutura do sólido. Tá? Isso aqui é só a parte técnica. Eu vou comentar para vocês rapidinho um pouquinho do Rashba, que é o mais importante do que a gente discute aqui. Então, quando você tem, por exemplo, 3 camadas, né? Camadas aí de algum material, né? E a camada do meio, esse sanduíche, ela é muito fininha, e as camadas dos extremos são materiais diferentes, tá? Acaba que essa estrutura aqui não tem simetria de inversão ao longo do eixo Z. Tá? Isso faz o quê? Isso faz com que a dispersão eletrônica dentro dessa camadinha fina, então isso aqui é uma dispersão parabólica, né? Principalmente um elétron livre, onde você tem... Dispersão é aquela relação entre energia cinética e momento, né? Onde você tem degenerescência de spin, ou seja, os spins são independentes, ambos os spins têm mesmo dispersão. Quando você tem spin órbita Rashba, isso quebra a degenerescência de spin e essa banda, dispersão parabólica, se transforma em duas dispersões, uma para spin up e outra para spin down. Então, o spin órbita Rashba ele tem a função principal de quebrar a degenerescência de spin de um sistema. Tá? Isso vai ser importante porque a gente vai discutir. Tá? Então, olha só, agora a gente volta para aquele triângulo que eu mostrei lá para vocês, que são basicamente os 3 fenômenos que a gente está estudando. E agora eu posso apresentar para vocês qual que é o nosso interesse aqui. Tá? Então, como eu disse para vocês, existe uma infinidade de fases magnéticas, então, desordem, frustração, estrutura cristalina, tudo isso altera a estrutura magnética e cria novas fases. O mesmo vale para a supercondutividade, e mais recentemente a gente também tem fases que são oriundas do acoplamento spin-órbita, como os isolantes topológicos. Né? Então, essas fases da matéria aqui, bem recentes, elas surgem do acoplamento spin-órbita. Então, cada um desses fenômenos tem seu conjunto de fases da matéria. Mas o que a gente está preocupado hoje é encontrar novas fases que surgem da interação entre esses fenômenos. Tá? Então, por exemplo, quando a gente interage magnetismo com supercondutividade, ou quando a gente mistura magnetismo com supercondutividade, surge a possibilidade, por exemplo, de a gente encontrar os supercondutores magnéticos. Tá? Então, isso é uma fase bem pouco convencional, já vou explicar para vocês por quê. Quando a gente mistura, por exemplo, magnetismo com acoplamento spin-órbita, a gente encontra fases novas, como, por exemplo, fases onde a gente encontra skirmions, são aquelas partículas magnéticas novas, aí, bem interessantes, que estão na moda hoje. A gente também pode falar do efeito Hall quântico anômalo, que é uma fase que surge quando você tem acoplamento spin-órbita muito elevado e magnetismo. Quando a gente mistura spin-órbita com supercondutividade, surgem aí fases
totalmente exóticas, supercondutores, como, por exemplo, os supercondutores topológicos. Então, a gente está interessado hoje em estudar essas novas fases que estão surgindo, são essas fases que surgem na interface aí, na mistura entre esses diferentes fenômenos físicos, magnetismo, supercondutividade e spin-órbita. Mas eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso, tá? E o meu interesse específico, tá? Ou seja, não da minha área de pesquisa, mas o meu específico é tentar entender como que o acoplamento spin-órbita pode favorecer ou estabilizar a coexistência de magnetismo e supercondutividade. Então, esse é o meu objetivo pessoal, mas, como eu disse, é o objetivo da área encontrar fases emergentes aí que surgem na interface desses fenômenos independentes, tá? Deixa eu dar um exemplo, que é exatamente o que eu quero falar para vocês, que seria usar o que eu comentei acima, que é o supercondutor ferromagnético. Tá? Então, quando a gente imagina um supercondutor, a gente tem os pares de Cooper, né, os pares supercondutores, e se esse supercondutor vai ser magnético, então esses pares eles têm que interagir. Ou os pares interagem por alguma interação de troca, ou os elétrons que formam os pares interagem por alguma interação de troca. Bom, qual que é o problema? Por que essa fase ela é tão exótica e ela é tão complicada? Tá? O primeiro problema é o seguinte: para você ter interação de troca, os pares têm que ter momento magnético. Tá? Consequentemente, os spins dos pares têm que estar alinhados, eles não podem ser spins anti-alinhados, como prevê a BCS. Tá? É o que a gente chama de pares tripletos. Tá? As pares que a gente vê lá no BCS, onde o spin é contrário, são pares singletos. Tá? E, a princípio, a BCS não permite isso. O estado fundamental da teoria BCS são pares singletos, ou seja, jamais você vai ter um supercondutor BCS que é ferromagnético. Tá? Então, tem um problema teórico, mas o problema teórico é fácil de resolver, é só fazer uma nova teoria. Existem novas teorias já para descrever supercondutores magnéticos. Então, isso aqui, efetivamente, não é um problema, é só um comentário importante. O problema real é o experimental, que é o quê? A gente não observa essas fases da natureza. Ou, pelo menos, não observava antes de 2001, 2002, 2003, tá? Então, lá no início do século XXI, a gente descobriu 3 materiais que hoje são consolidados, a gente sabe que são materiais simultaneamente ferromagnéticos e supercondutores. São esses 3 aqui, ó, urânio-germânio 2, urânio-ródio-germânio e urânio-cobalto-germânio. Qual que é o problema desses materiais? Primeiro, são só 3. E mesmo esses 3 têm comportamentos muito distintos. Ou seja, a gente não tem informação experimental sobre essa fase. Tá? Isso aqui é muito pouco. E segundo, esses materiais, como eles são feitos à base de urânio, eles são materiais extremamente controlados, difíceis de fazer. Ou seja, a síntese desse material ela é muito complicada e é limitada a poucos grupos científicos no mundo. Né? Então é difícil preparar. Tá? E é muito difícil medir. Se a gente olhar o diagrama de fase aqui, ó, temperatura em função da pressão, para o urânio cobalto germânio, esse material aqui, ó, a gente vê que ele é supercondutor abaixo de 0,5 Kelvin. Tá? Precisa de termostatos muito, muito modernos para a gente conseguir ver esse tipo de... Ou muito modernos, não, muito potentes, digamos assim, para a gente conseguir estudar isso aqui. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o nosso limite é 1,8 Kelvin, a gente só consegue chegar aqui. Ó, tá? Então aqui a gente nem poderia estudar esse tipo de material. Então isso aqui não ajuda para a física avançar no entendimento dos supercondutores magnéticos. Mas o que a gente pode fazer para resolver esse problema, para contornar esse problema? Tá? O que a gente faz é estudar heteroestruturas. Então, o que é uma heteroestrutura? Heteroestrutura é um empilhamento de camadas muito finas de diferentes materiais. Então, a gente vai empilhando, por exemplo, empilha cobalto, uma camadinha do material cobalto, depois uma camadinha do material platina, depois uma camadinha do material, lantânio, e assim por diante. Tá? Então, você vai empilhando materiais e vai obtendo coisas novas. Como que a gente obtém coisas novas? Primeiro, as interfaces. Então, aqui tem uma microscopia de transmissão, uma imagem de microscópio de transmissão, onde a gente consegue ver essas camadas empilhadas. Então, aqui você tem um empilhamento de 2 tipos diferentes de camada. Vejam que a escala aqui é 100 nanômetros. Então, essas camadas aqui, elas têm aí na faixa de 80 nanômetros. É muito fino, tá? A gente tá falando de camadas muito finas, tá? E o que a gente tem? A gente tem interfaces. Ó. Essas interfaces, elas trazem fenômenos novos para a física. Tá? Então, estudar essas interfaces que surgem nas heteroestruturas é um tema de pesquisa importante, porque essas interfaces elas são interfaces artificiais. Tá? E o segundo, que é a segunda importância dessas estruturas, talvez no nosso caso seja mais importante do que a interface, são os efeitos de proximidade. Então, o que é o efeito de proximidade? O efeito de proximidade é quando você contacta, você coloca 2 materiais muito próximos, como é o caso aqui da interface, né, da heteroestrutura, e um material consegue induzir propriedades no outro material. Então, por exemplo, se a gente conectar, imaginamos que essa parte clara seja um supercondutor, e essa parte escura aqui seja um metal. Tá? Então, você tem um metal normal, um supercondutor. O supercondutor tem pares de Cooper. Tá? Então, o que acontece? Os pares de Cooper eles conseguem entrar dentro
do material metálico, do material condutor, e transforma o material condutor num material supercondutor. Então, próximos das interfaces, você tem esse efeito de proximidade, que é um material induzindo a sua propriedade no outro. Então, a gente conhece o efeito de proximidade supercondutor, que é o mais comum de todos, tá? Que é quando os pares entram dentro do material que não é supercondutor e transformam ele no supercondutor. E também tem efeito de proximidade magnético, onde você tem aí o ordenamento dos momentos magnéticos induzindo aí uma magnetização dentro de um material que não é magnético. Tá? Então, esses são os dois efeitos de proximidade mais importantes. Ou seja, fazendo essas heteroestruturas, a gente consegue misturar essas propriedades ferromagnéticas e supercondutoras em diferentes sistemas. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Eu gosto muito de chamar isso aqui de engenharia de estado sólido. Tá? Por quê? Porque a gente está criando novos materiais com propriedades desenhadas para aquilo que a gente quer. Tá? Então, isso aqui já não é um material natural, a gente não encontra isso aqui na natureza. A gente produz no laboratório. Tá? Então, vamos agora ver um exemplo de como essas estruturas ajudam a gente a entender esses supercondutores magnéticos que a natureza por si não ajuda muito. Tá? A natureza não fornece esses materiais normalmente. Então, aqui eu mostro para vocês o seguinte, é uma heteroestrutura. Vejam só, é um conjunto muito grande de camadas. Então, a gente tem nióbio, que é uma camada supercondutora, cobre, uma camada metálica. A gente tem aqui cobalto, camada ferromagnética. Então, a gente está misturando metais ferromagnéticos e supercondutores. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, que os efeitos de proximidade eles vão atuar de modo que você vai conseguir criar dentro dessa camada aqui, de cobalto aqui, aqui, você consegue criar pares supercondutores que são tripletos. Ou seja, pares supercondutores que a gente não observa em supercondutores BCS. Tá? E aqui, tem o dado experimental desse trabalho aqui, no trabalho de 2012, então eles mostram a corrente crítica, que é a corrente supercondutora através dessa junção aqui, tá? Essa heteroestrutura. Então, eles veem o seguinte, que quando chega aqui, para campo nulo, isso aqui é campo magnético, tá, pessoal? A legenda cortou aqui, isso aqui é campo magnético. Quando não tem campo magnético, a corrente crítica, que é a corrente supercondutora através aqui da estrutura, é baixinha. Tá? Quando a gente aplica um campo magnético, essa corrente, ela aumenta consideravelmente. Então, isso aqui foi considerado uma evidência de que você está vendo correntes, pares supercondutores na supercorrente, que são tripletos, e, portanto, pares supercondutores que têm alguma propriedade magnética, não aquelas que a gente conhece lá da teoria BCS. Tá? E por que isso aqui acontece? O que acontece porque quando você não tem campo magnético aplicado, tá? Essas camadas de cobalto aqui, elas ficam anti-alinhadas. E os pares de Cooper decaem rapidamente dentro da camada, ou seja, você não tem proximidade, o efeito de proximidade é muito, muito pequeno. Tá? Quando você aplica um campo, os momentos eles ficam não colineares, ou seja, você consegue fazer uma tesoura aí com esses momentos magnéticos das camadas, e, consequentemente, você consegue fazer o par de Cooper penetrar aí dentro da camada. Tá? Bom, e agora vem a pergunta. Bom, até aqui a gente não usou nada de spin-órbita, a gente está conseguindo mostrar a fase supercondutora com propriedades magnéticas sem precisar do spin-órbita. Onde é que entra o spin-órbita nessa discussão aqui? Tá? Então, foi só lá em 2018, 3 anos atrás, que surgiu o primeiro trabalho mostrando o seguinte: se a gente pegar essa mesma camada, essa mesma estrutura aqui, e colocar aqui, uma camada de platina, e aqui, uma outra camada de platina, que é o que aparece aqui, então, a gente coloca nessa estrutura o quê? Um material com componente spin-órbita muito elevado. A gente coloca o spin-órbita na heteroestrutura. E o que vê é o seguinte, que a corrente crítica aumenta mais de 10 vezes quando a gente coloca spin-órbita. Então, aqui, com spin-órbita, e aqui, sem spin-órbita. Então, esse eixo aqui é a corrente crítica em função da espessura dessa camada de cobalto. Então, quanto mais cobalto, menos corrente, né? Porque o efeito de proximidade vai sendo atenuado. Mas se a gente coloca o spin-órbita, isso aqui acaba ficando muito maior. Ou seja, a gente consegue dar mais robustez para os pares de Cooper tripleto. Ou melhor, para os pares tripletos, porque o par de Cooper é singleto. Tá? E existe bem recente, em 2019, uma outra proposta que diz o seguinte, que se a gente usar na interface um spin-órbita muito elevado, não seria nem necessário a gente usar várias camadas magnéticas. Então, o que acontece? A gente vinha aqui na estrutura, a gente tem várias camadas magnéticas. Tem uma aqui, outra aqui, tem outra aqui. É uma heteroestrutura muito complexa de ser feita. Mas, com spin-órbita, a gente poderia simplificar um monte essa estrutura usando uma única camada magnética. Tá? Só que isso aqui, até hoje, não tem nenhum tipo de resultados experimentais. A gente está correndo atrás de ver se a gente consegue fazer esse tipo de heteroestrutura aqui, onde a gente consegue estabilizar os pares de Cooper, os pares tripletos, perdão.
com spin-órbita. Tá? E agora eu vou pedir licença para vocês para falar um pouquinho dos trabalhos que a gente está fazendo aqui. Né? Eu vou introduzir para vocês qual é o objetivo, qual a motivação, e vou falar um pouquinho do que a gente tenta fazer aqui em Porto Alegre, no Laboratório de Propriedades Quânticas de Sólidos. Tá? Então, o primeiro trabalho que eu vou falar para vocês é o trabalho do Arthur, né? Um trabalho de mestrado. Então, o Arthur está terminando e vai defender o mestrado no próximo mês. A gente chamou esse trabalho de efeito de proximidade de spin-órbita em interfaces de bismuto-cobalto. Então, a gente está buscando entender como que o spin-órbita se comporta em uma interface. Tá? Para dar suporte, como eu disse, a esse tipo de trabalho aqui, né? Para tentar entender o que acontece. Tá? Então, esse tipo de interface, ou seja, interface entre um material que tem spin-órbita muito elevado e ferromagnetismo, tá? Ele está sendo muito utilizado aí hoje em dia. Tá? Então, aqui é uma imagem de microscopia, de novo, de uma heteroestrutura. Então, a gente tem platina, cobalto, tântalo, né? Então, aqui é um material ferromagnético, aqui é um material com alta com spin-órbita. Para quê? Porque isso é uma forma que a gente encontra de controlar a anisotropia do material magnético. Então, isso tem um foco muito importante em aplicações. Tá? E também, a gente tem utilizado essas estruturas spin-órbita, ferromagnetismo, para observar os esquímios, que são aquelas estruturas quirais de momentos magnéticos que tem também uma importância muito grande em aplicação. Então, isso aqui, está aqui uma fotinha, né? Isso aqui, essa estrutura de magnética que a gente chama de esquímio, então isso aqui é uma quase partícula que existe na superfície de materiais magnéticos, né? E aqui, por exemplo, tem uma imagem de microscopia de Faraday, onde cada bolinha aqui, ó, é um esquímio. Tá? Então, esses esquímios são partículas muito pequenininhas aí, magnéticas, tá? Isso que a gente só consegue ver, né, com essa qualidade quando a gente usa interfaces spin-órbita ferromagnetismo, tá? E recentemente, isso também, 2015, 2014, a gente descobriu que existe um terceiro efeito de proximidade, que é o efeito de proximidade spin-órbita. Então, eu já falei para vocês do efeito de proximidade magnético e supercondutor. Agora a gente conhece também o efeito de proximidade spin-órbita, que foi descoberto no grafeno, aquela folha de carbono. Então, o grafeno, a principal propriedade do grafeno é essa dispersão linear dos elétrons, né? Então, os elétrons têm essa dispersão linear. Quando a gente coloca grafeno em contato com platina, que é um material que tem spin-órbita muito elevado, o que a gente vê é que o efeito Rashba quebra a degenerescência de spin dessa dispersão linear. Ou seja, você passa a ter uma dispersão linear para o spin-up e um para o spin-down. Ou seja, a gente consegue induzir spin-órbita num material que não tem. Tá? O grafeno não tem spin-órbita. Então, a gente conhece, ou pelo menos já tem provas desse tipo de efeito. Tá? E daí surge nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é tentar entender o seguinte, né? Será que é possível existir efeito de proximidade em materiais magnéticos? Tá? Então, a gente sabe que existe no grafeno, mas será que em materiais magnéticos também tem efeito de proximidade spin-órbita? Por quê? Porque se tiver, a gente pode usar isso para tentar fazer aquelas estruturas, aquelas heteroestruturas para tentar ver pares tripletos. Tá? Então, qual foi a nossa abordagem? Nossa abordagem foi fazer heteroestruturas utilizando um material com alta valência spin-órbita, do bismuto, e um material magnético. Tá? Então, por que o bismuto? O bismuto, porque é um material que tem número atômico muito alto, portanto, a valência spin-órbita muito elevado, tá? E ele é um material que não é bom condutor. Consequentemente, a gente vai poder fazer medidas elétricas nesse sistema, porque a gente vai medir o cobalto. Tá? E o cobalto, obviamente, porque é um material magnético. A gente repete essa estrutura aqui, ó, 10 vezes. Então, é uma multicamada com 10 repetições dessa bicamada. Por quê? Porque como a gente quer estudar esse sistema com experimentos de resistividade elétrica, tá? A gente tem que ter uma espessura, ou seja, tem que ser grande o suficiente para a gente poder medir a resistência elétrica do material. É por isso que a gente repete tantas vezes. Tá? A gente vai medir isso aqui de duas formas. A primeira forma é utilizando o que a gente chama de magnetoresistência anisotrópica. Então, a gente aplica um campo magnético no material. Então, a gente aplica um campo magnético aqui, ó, tá? Campo H, e a gente mede a resistividade elétrica. Tá? E a gente sabe que no material magnético, a resistividade elétrica, ela muda quando você aplica um campo magnético. E essa variação da resistividade elétrica depende diretamente da intensidade da coluna spin-órbita. Então, a gente vai poder medir, verificar essa coluna spin-órbita nessas estruturas e comparar com o cobalto, tá? Para a gente ver se aumentou ou não o spin-órbita no cobalto. Tá? E o segundo experimento que a gente vai fazer são os experimentos de efeito Hall anômalo. Então, o efeito Hall também é algo bem cotidiano na graduação, que é quando você aplica uma corrente elétrica e cria um campo elétrico transversal perpendicular à corrente, perpendicular ao campo magnético. Tá? No caso do efeito Hall convencional, isso aqui é sempre uma reta, né? Então a gente está olhando campo elétrico transversal em função do campo magnético. Então, usualmente isso aqui é uma reta. Tá?
Em materiais magnéticos, a gente acaba vendo esse S aqui, ó, tá? Que é um efeito da magnetização. Tá? Então, essa resistividade aqui, ou seja, esse campo elétrico transversal, ele depende tanto do campo magnético quanto da magnetização. Tá? E esse coeficiente RA aqui, ó, ele é diretamente proporcional ao componente spin órbita. Então, a gente pode determinar o componente spin órbita de duas formas diferentes, com o coeficiente ρ anômalo e com a magnetorresistência. Tá? Então, a gente prepara as nossas eletroestruturas, então a gente usa uma técnica chamada de magnetron sputtering, é uma técnica de evaporação, a gente evapora o metal, tá? Como a gente evapora a água. Se você evaporar a água, colocar um substrato, uma placa metálica em cima, a água condensa na placa, a gente faz a mesma coisa com metais. Tá? Mas antes de a gente estudar essa estrutura, a gente tem que ver se essa estrutura efetivamente é o que a gente quer. Né? Então, a gente caracteriza ela, a gente usa técnicas de interação com íons e interações com elétrons. Então, uma técnica que a gente usa é a técnica de RBS. A RBS é uma técnica de interação com íons. Só um segundinho, bem rapidinho, por favor. Desculpa, a gente tá aqui eu estou no campus e está em obras. Né? Bom, a gente faz o quê? A gente joga partículas alfa sobre essa estrutura e detecta as partículas que refletem com o detector, a gente mede energia. Então, a gente usa essa técnica aqui para quê? Para ver se as camadas que a gente está propondo efetivamente têm as espessuras ou a estrutura que a gente quer. Tá? Então, a gente tem que caracterizar essas amostras para ter certeza de que a gente está medindo as coisas certas, que a gente tem uma amostra certa. Tá? A gente mede várias coisas, a gente mede difração de raio-x para entender a estrutura cristalina, faz magnetização e assim por diante. Tá? Então, não vou falar da caracterização, vou falar mais dos resultados efetivamente que a gente tem. Tá? Bom, desculpa de novo. Então, vamos começar com os primeiros resultados dessas camadas de cobalto e bismuto. Tá? Então, o que a gente faz? A gente mede a magnetoresistência. Então, a gente varia o campo magnético sobre as amostras. Tá? E o que a gente vê é a variação da resistência elétrica, que são esses picos aqui. Então, tu vê que a gente, conforme o campo aumenta, a gente tem esses picos, depois diminui. Então, isso aqui a gente chama de magnetoresistência. Essa amplitude aqui, ó, é a magnetoresistência que a gente quer medir. A gente mede isso em duas configurações, onde a gente aplica o campo magnético paralelo à corrente elétrica e outra onde a gente aplica o campo paralelo, o campo magnético transversal à corrente elétrica. Tá? E essa amplitude aqui, ó, essa diferença que a gente vê aqui nas curvas, é o que a gente chama de magnetorresistência, ou seja, o que a gente chama de delta ρ. Tá? E esse delta ρ aqui, ó, ele é proporcional ao quadrado do componente spin órbita. Então, a gente pode medir diferentes estruturas, a gente faz camadas com diferentes quantidades de bismuto, diferentes quantidades de cobalto, para tentar verificar se existe ou não acoplamento spin órbita no cobalto, se aumenta o acoplamento spin órbita do cobalto ou não, por efeito de proximidade. E aqui está o resultado, então a gente faz o quê? Isso aqui, a gente mantém isso aqui é um resultado para uma camada de bismuto fixa, então a gente usa 3 nanômetros de bismuto, e o que a gente muda é a quantidade de cobalto. Tá? E o comportamento esperado, né, a teoria de transporte mostra para a gente que a gente deveria ter esse comportamento aqui. Ó. Tá? Ou seja, a gente aumenta a quantidade de cobalto, aumenta a magnetoresistência. Isso aqui é um eixo de magnetoresistência por espessura do cobalto nas multicamadas. Tá? Quanto mais cobalto, mais magnetoresistência. Isso é esperado. Tá? Mas o que a gente vê é algo diferente. A gente vê que quando a gente começa a aumentar o cobalto, a magnetoresistência ela aumenta mais do que deveria, chega num valor máximo aqui em torno de 1 nanômetro de cobalto e depois ele volta a cair. Tá? A gente interpretou isso da seguinte forma, a gente está interpretando que isso aqui, ó, é um aumento da interação entre os elétrons S e elétrons D do cobalto, e isso aqui poderia ser explicado, ou né, essa expressão aqui garante para a gente que isso aqui é acarretado por um aumento do spin órbita. Tá? Então, o que a gente está vendo, efetivamente, é que o bismuto aumenta o spin órbita do cobalto. Tá? É isso que os dados de medida elétrica garantem para a gente. Mas isso aqui é um tipo de medida. A gente pode fazer outro, a gente pode fazer o efeito Roll, que é quando a gente aplica um campo perpendicular à amostra, ou seja, o campo entra nessa estrutura, e
a gente mede uma tensão transversal, a gente mede um campo elétrico transversal. Tá? Esse aqui é o comportamento padrão, que a gente faz o seguinte, a gente pega essa curva aqui, é a resitividade transversal, tá? Em função do campo magnético. Então, a gente pega essa curva aqui, que é essa reta, extrapola aqui, ó, e pega esse ponto aqui. Esse ponto é o coeficiente Rho anômalo, tá? Que é isso aqui, ó. Tá? E esse coeficiente Rho anômalo depende do componente spin órbita. Então, a gente vai, para cada amostra que a gente tem, a gente vai lá, mede o coeficiente Rho anômalo em função da temperatura, em função da amostra, tá? E a gente pode fazer um gráfico do coeficiente Rho anômalo, tá? Em função da espessura de cobalto. E esse fenômeno físico que a gente está medindo é totalmente diferente do anterior. Antes era magnetoresistência, agora é efeito Hall. Tá? E o que a gente vê é exatamente o mesmo comportamento. Ou seja, o que a gente vê é que para próximo de um nanômetro de cobalto, a gente tem um aumento bem grande do coeficiente Rho anômalo. Ou seja, quando a gente próximo de um nanômetro de cobalto, a gente tem o máximo com uma spin órbita. Tá? Então, isso aqui é mais resultado da suporte à nossa interpretação de que a gente está vendo o bismuto aumentar a spin órbita do cobalto. Tá? Isso não é algo trivial, isso é algo bem complexo de pensar, porque a gente está atribuindo aí o que a gente chama de um efeito de proximidade. Tá? Isso depende da temperatura, então não vou comentar. E aqui as estrelinhas são dados da literatura, é o que a gente esperaria. Então, esse decaimento é esperado. O que não é esperado é esse aumento aqui, para até 1 nanômetro. Tá? Como eu disse, a gente está vendo até 1 nanômetro o spin órbita aumentar na estrutura. Tá? O que a gente faz para tentar entender sempre os materiais é simular. A gente faz simulações computacionais para tentar entender o que está acontecendo. Então, aqui a gente fez uma simulação da heteroestrutura que a gente está discutindo. Tá? Então, a estrutura isso aqui são camadas de bismuto e cobalto intercaladas. Tá? Então, a gente simula essa estrutura. E a simulação, a gente usa o que a gente chama de técnica de DFT, a teoria dos funcionais de densidade. Então, isso aqui é uma forma, basicamente, de resolver a dinâmica quântica. Ou seja, basicamente, é um método semelhante à equação de Schrödinger, por exemplo. Tá? E o que a gente faz aqui é medir as autoenergias, né, do sistema e as autofunções. Tá? E com essas autoenergias e autofunções, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo do ponto de vista microscópico. Tá? E o que a gente vê é o seguinte, simulando as estruturas, então, a gente faz um zoom aqui na interface, que é o que a gente está preocupado. E o que a gente vê é que o bismuto deforma os orbitais do cobalto. Né? E essa deformação, ela se transforma num aumento do componente spin órbita próximo da interface. Então, aqui, a gente está olhando o componente spin órbita, energia do componente spin órbita, em função da distância da interface. Tá? Então, a gente está olhando daqui para cima. Tá? Aqui a gente tem cobalto, aqui embaixo a gente tem bismuto. Tá? Então, a gente está olhando daqui para cima. Então, longe da interface, a gente tem o componente spin órbita muito próximo de zero. Tá? Ou seja, praticamente não tem a componente spin órbita. Ou não tem aumento do componente spin órbita, e conforme a gente se aproxima da interface com o bismuto, isso aqui é o spin órbita do cobalto, tá? A gente está falando do cobalto. Como a gente vai se aproximando da interface, a gente vai vendo o spin órbita aumentar consideravelmente. Ou seja, isso aqui dá mais suporte para o que a gente está discutindo, que é a ideia de ter um efeito de proximidade. E eu vou avançar para as minhas conclusões, então, da conclusão desse trabalho, né? Então, o que a gente vê utilizando medidas de magnetoresistência e medidas de coeficiente Hall, que são fenômenos físicos totalmente separados, ambos os casos apontam para um aumento do componente spin órbita em espessuras de até 2, 3 nanômetros. Tá? Ou seja, a gente está vendo um spin órbita que é de longo alcance, né? 2, 3 nanômetros é bastante, entra bastante dentro do cobalto. Tá? Então, a gente efetivamente consegue observar esse tipo de proximidade em sistemas que têm sistemas magnéticos. Né? Então, a gente consegue controlar, isso mostra que a gente pode talvez controlar o spin órbita de sistemas magnéticos e viabilizar aquele tipo de heteroestrutura para fazer spin tripletos. Tá? Aqui é um dado de literatura para comparar. Aqui o pessoal trabalhou com uma estrutura um pouco diferente, trabalhou com platina, cobalto, ferro, né? E eles veem um comportamento meio similar que a gente, eles veem só por efeito Hall, né? A gente viu também por magnetoresistência, que é esse aumento até mais ou menos 1 nanômetro, depois a redução do coeficiente Hall, que seria um indício aí também de efeito de proximidade spin órbita. Tá? Então, esse trabalho acaba com essa conclusão, acaba a gente mostrando que efetivamente é possível a gente induzir spin órbita em sistemas magnéticos. Tá? Ou induzir não, a gente aumentar o spin órbita em sistemas magnéticos. Então, o segundo trabalho que eu vou comentar com vocês, também nessa ideia de heteroestruturas,
a gente chamou de indícios de supercondutividade não convencional em sistema bismuto-níquel. Então, vê que a gente mantém o bismuto, né? Por quê? Porque o bismuto ele tem a spin órbita muito alta. A gente está preocupado com o spin órbita, tá? Como o spin órbita viabiliza esses outros fenômenos, tá? Então, esse é o trabalho do Gabriel, que também é um estudante de doutorado, então ele está aí no curso de doutorado, então esse é um trabalho que tem andamento, tá? Então, qual que é o problema que a gente está tratando aqui no trabalho do Gabriel, tá? Então, a gente está tratando um problema que é de supercondutividade. Então, lá em 2005, um grupo do MIT usou heteroestruturas que eram bismuto-níquel, ou seja, uma bicamada, uma heteroestrutura bem simples, tá? E o que eles viram? Eles viram que essa heteroestrutura, essa bicamada, ela é supercondutora abaixo de 3,5 Kelvin. Tá? Só que nem o bismuto nem o níquel são supercondutores. Ou seja, eles argumentaram que essa supercondutividade surgia na interface entre os dois materiais. E mais que isso, né? Essa supercondutividade se estendia para dentro do níquel. E o níquel continuava magnético. Ou seja, eles argumentavam que isso era um exemplo bidimensional de supercondutor magnético. Tá? Então foi um resultado bem interessante, mas logo depois já se viu que não era bem isso que estava acontecendo. O que se mostrou foi que o níquel reage com o bismuto. E na interface surge um material cuja estequiometria é bismuto 3-níquel. Esse bismuto 3-níquel ele é um supercondutor convencional, a gente já conhece isso desde os anos 70. Tá? Então o que acontece? O que se discutiu, o que se mostrou, foi que na verdade a supercondutividade é da camada de bismuto 3-níquel, e o magnetismo da camada de níquel, ou seja, são fenômenos separados espacialmente. Não é uma coexistência, não é um supercondutor magnético, é um supercondutor e um material magnético, são coisas diferentes. Né? Aqui tem uma imagem de microscopia, por exemplo, eletrônica de transmissão, onde a gente vê o bismuto 3-níquel e o níquel, ou seja, está claro, é óbvio que isso aqui está acontecendo. Tá? Então, bom, pareceu que o que era muito promissor virou algo muito simples, mas não é bem assim. Tá? E depois, lá em 2017, um grupo de chinês, né, um grupo bem importante, mostrou que esse surgimento do bismuto 3-níquel não é tão trivial, nem sempre surge o bismuto 3-níquel. Tá? E eles mostraram, usando uma técnica de magnetometria Kerr, tá, que ao mesmo tempo que o material sofre uma transição supercondutora, então a gente vê a resistividade caindo a zero, tá, eles observavam também uma alteração do sinal Kerr. Kerr é uma variação da polarização da luz que reflete no material. Tá? Ou seja, a polarização muda. Essa variação da polarização indica que você está tendo uma quebra da simetria de reversão temporal no sistema. Tá? Essa quebra de simetria de reversão temporal poderia ser, por exemplo, pelo surgimento de um momento magnético, pelo surgimento de uma fase ferromagnética. Tá? E esse experimento foi muito bem feito, então ficou essa dúvida. Efetivamente, será que é bismuto 3-níquel ou será que esse sistema efetivamente tem uma física muito interessante? Tá? Será que... bom, deixa eu fazer a pergunta depois. E bem mais recentemente, agora em 2019, surgiu um modelo teórico, o primeiro modelo teórico mais bem desenvolvido para esse sistema de bismuto-níquel bicamada, que ele propõe o seguinte, ele propõe que existe uma camada de níquel, uma camada de bismuto 3-níquel e uma camada de bismuto. Ele propõe a essência das três camadas. Tá? De modo que nessa interface aqui, ó, entre bismuto 3-níquel e bismuto, o que acontece? A gente tem alta ocupamento em órbita, por causa do bismuto. Tá? A gente tem efeito de proximidade supercondutor, por causa do bismuto 3-níquel. E tem também algum efeito magnético, por causa do níquel que está aqui em cima. Então, ele propôs um modelo baseado no Hamiltoniano que tem os três ingredientes. O bismuto, que traz o complemento spin-órbita, um termo Zeeman, que traz o campo magnético do níquel, e um termo supercondutor, que vem lá do bismuto 3-níquel. Ou seja, ele está considerando efetivamente aquilo que a gente discutiu lá em cima de heteroestrutura, ou seja, a mistura dos três fenômenos induzidos pela estrutura em si, e não pela natureza. Tá? E como resultado, ele tem esse diagrama de fase, esse aqui é o diagrama de fase que surge do modelo. Eu não vou explicar o diagrama, ele é bem complexo, né? Os eixos são complexos, mas o que é importante a gente ver aqui é o seguinte, ó, a riqueza de fases que surge nesse modelo. Então, esse modelo prevê que essa supercondutividade aqui, ó, poderia ser tripletos, né? Poderia ser topológica, tá? Poderia ser essa gapless, que é um pouco mais complexa, e aqui no fundo ainda não está aparecendo, mas tem também uma fase normal, que seria a BCS. Ou seja, a gente pode ter várias fases distintas nessa interface de acordo com os parâmetros de interação que ele considera aqui. Ou seja, mostra que esse sistema do níquel é um sistema rico em física, então a gente quer estudar isso, a gente quer entender melhor o que está acontecendo. Então ficam as perguntas sobre esse sistema. Tá? Primeiro, qual é o tipo de supercondutividade? Ela é bidimensional, ela é interface, ela é tridimensional, é no bismuto 3-níquel. Tá? Que tipo de par gera supercondutividade? É um par tripleto? Tá?
é uma supercondutividade topológica, é um supercondutor normal, né? Ou seja, ninguém sabe ainda, né? Tem vários trabalhos, mas não está claro ainda qual é a supercondutividade. Tem essa outra dúvida que eu não vou falar, porque eu não comentei lá em cima. Tá? Bom, então o objetivo do nosso trabalho aqui foi tentar entender um pouco, contribuir para o entendimento desse sistema bismuto-níquel. Tá? O que a gente fez? A gente cresceu diferentes heteroestruturas, ou diferentes bicamadas, né? Então isso aqui a gente usa o substrato de silício, a gente manteve fixo o tamanho do níquel. Então, a gente tem um níquel que tem 8 nanômetros, essa espessura dessa camada é muito fininha. Tá? E a gente coloca em cima do níquel uma camada de bismuto com diferentes tamanhos, diferentes espessuras. Tá? Sempre usando aquela técnica de magnetron sputtering, que é aquele processo de evaporação. Mas o que a gente vai estudar nessas heteroestruturas? Esse que é o importante na física. Tá? A gente vai estudar o campo crítico. Tá? Ou seja, qual é o campo magnético que destrói a supercondutividade que vai surgir aqui nessa heteroestrutura. Tá? Ou seja, a gente quer desenhar para o bismuto 3-níquel esses diagramas de fase aqui, ó, HC, para a gente ver em quais limites de campo e temperatura o sistema é supercondutor e quais limites de campo e temperatura o sistema é um normal, é um metal normal. Tá? De novo, sempre que a gente faz essas estruturas, a gente tem que, logo em seguida, caracterizar, a gente tem que entender essa estrutura, a gente tem que ter certeza que a gente está medindo a coisa certa, senão a gente nunca interpreta os resultados. Então, a gente faz o quê? A gente usa de novo aquela técnica de espalhamento Rutherford, espectroscopia Rutherford, onde a gente joga partículas alfas, tá? Elas ricocheteiam aqui nos núcleos, igual aquele experimento de Rutherford lá do início do século XX, tá? E elas ricocheteiam e voltam, a gente mede elas em energia, a gente consegue criar esse gráfico aqui, que permite a gente entender como que está a estrutura dessas camadas. Tá? Eu não vou explicar os resultados de caracterização, o que importa é a gente saber que as estruturas estão bonitinhas. Tá? E outra, nos nossos casos, a gente encontra aqui, ó, a gente encontra o bismuto 3-níquel. Quer dizer o quê? A gente tem certeza que aqui no meio, ó, tem uma camada de bismuto 3-níquel, tá? Que é supercondutor. Bom, o que a gente faz? Bom, a gente pode aplicar campo magnético, tá? E medir a magnetização. Então, a gente aplica um campo magnético e mede qual o momento magnético das amostras. Tá? Então, a gente vê que quando o bismuto é bem fininho, as amostras são magnéticas. Então, isso aqui é sem bismuto. A gente coloca um bismuto de 10 nanômetros, ele continua magnético. Mas conforme a gente aumenta a quantidade de bismuto, o momento magnético diminui e vai a zero. Tá? Então, tanto dos resultados estruturais de estrutura, quanto dos resultados magnéticos, a gente conseguiu construir um modelinho para a evolução dessas bicamadas, para a gente entender o que a gente está medindo. Tá? Então, a gente viu o seguinte, quando a gente tem muito pouco bismuto, tá? A gente vê que surge duas camadas supercondutoras. Uma que é o bismuto 3-níquel, que a gente já sabia, tá? E uma outra que é o bismuto níquel. Então, isso aqui surgiu dos nossos resultados. Tá? Se a gente coloca mais bismuto, ou seja, a gente aumenta o tamanho dessa estrutura, tá? Porque a gente vê que todo bismuto que a gente coloca, ou quase todo bismuto que a gente coloca, ele reage com o níquel e forma bismuto 3-níquel. Então, entre 30 nanômetros de bismuto e 60 nanômetros de bismuto, o que a gente vê é um aumento da camada de bismuto 3-níquel, ou seja, aquela camada que é supercondutora, ela vai aumentando. Até chegar mais ou menos 60 nanômetros. A partir de 60 nanômetros de bismuto, a camada satura, então ela satura porque ela consome todo o níquel, tá? E daí a gente começa a efetivamente crescer, a aumentar o tamanho só do bismuto. Então, isso aqui é um modelinho de crescimento que a gente propôs aí para o sistema, tá? Mas não é isso que eu quero discutir com vocês, eu quero discutir física, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai lá e pega essa estrutura, essa bicamada, para ser mais preciso, tá? E a gente mede a transição supercondutora, a gente mede em qual temperatura a resistência vai para zero, tá? Com diferentes campos. Então, a curva preta é sem campo, a curva vermelha é com campo de 1 kHz e assim por diante, tá? A gente vem aqui e mede as temperaturas críticas para os diferentes campos e monta aí o diagrama HC, tá? Então, aqui está o diagrama das amostras, tá? O que surge de interessante é o seguinte, a gente não consegue medir até 0 Kelvin, nossas máquinas estão limitadas aí até 1.8, a gente conseguiu medir essas amostras até 2.5. Então, o que a gente faz? A gente extrapola essa linha até zero, para a gente poder construir o diagrama de fase. Tá? O que a gente escolheu estudar no diagrama de fase? A gente escolheu estudar o campo crítico em temperatura nula. A gente pegou esses pontos aqui, ó, tá? Que é o ponto onde a gente extrapola os dados experimentais até temperatura nula, tá? Usando aí uma equação teórica. Tá? E a gente foi estudar, então, o campo crítico à temperatura nula desse supercondutor. Tá? Então, o que acontece? O que a gente espera do campo crítico? A gente não espera nada, a gente espera que o campo crítico fique constante, ou seja, o campo crítico não pode depender, ou não deveria depender, da espessura do bismuto, ou seja, da espessura da camada de bismuto 3-níquel. Tá? Mas o que a gente mede é que ele depende. Tá? E o que a gente vê é que quanto menor a espessura de bismuto, mais alto é o campo crítico, tá? Quando ele deveria ser
aproximadamente constante. Tá? Qual que é a nossa interpretação do que está acontecendo? A gente tem duas. Primeiro é o seguinte, ó, quando a gente vai para espessuras pequenas de bismuto, o que a gente vê é que as amostras são magnéticas. Tá? Ou seja, você tem o bismuto 3-níquel supercondutor e o níquel magnético. Tá? Ou seja, você tem campo magnético nas amostras. Tá? Então, a gente tem que olhar aquele modelo que eu comentei aqui para vocês, porque a gente vê o seguinte, quando a gente vai para espessuras menores, a gente aumenta o campo magnético. Ou seja, dentro daquele modelo, a gente estaria se deslocando ao longo dessa setinha vermelha aqui. Ó. A gente estaria saindo de uma fase convencional, normal, para uma fase que tem algum tipo de topologia. Tá? Então, essa é uma interpretação do que aquele campo crítico sobe. A segunda interpretação é que quando a gente começa a deixar a camada muito fina, a camada de bismuto 3-níquel muito fina, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver um efeito Rashba muito elevado, ou seja, o comprimento spin-órbita na camada começa a ficar muito intenso. E esse ano, saiu um trabalho, também um trabalho muito importante, que mostra que se a gente aumentar a intensidade do comprimento spin-órbita Rashba, então isso aqui mede a intensidade do comprimento spin-órbita. Se a gente aumentar a intensidade do comprimento spin-órbita, o que a gente espera é que o campo crítico a temperatura zero aumente também. Ó. Que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Ó, tá? Então, o que acontece? Nossa interpretação é que a gente está reduzindo a camada de bismuto, tá? De bismuto 3-níquel, e a gente está aumentando o spin-órbita nessa camada. Então, a gente está vendo cada vez um material com spin-órbita mais elevado e sujeito a campo magnético. Então, a gente está vendo, possivelmente, o surgimento de algum tipo de par com configuração tripleto, né, nesse tipo de sistema. Por quê? Porque para a gente ter essa robustez aqui, para ter esse aumento de robustez contra o campo magnético, uma possibilidade é você ter pares tripletos. Os pares singletos não têm essa robustez. Os pares singletos respeitam isso aqui. Ó. Isso aqui seria pares singleto. Então, a nossa interpretação é que pode ser que a gente tenha alguma evidência aqui de pares tripletos nesse tipo de sistema aqui, que seria mais uma evidência a favor de alguma possível fase de coexistência magnética e supercondutora. Tá? Claro, tem outras interpretações, né? Essa aqui não é a única interpretação, é a interpretação que a gente está buscando dar para o sistema. Tá? A gente tem outras coisas que a gente pode discutir, mas o mais importante que a gente coloca aqui, que a gente está apontando nesse trabalho, é que a gente mostra que existe uma dependência crítica da espessura da camada supercondutora, que até então não estava sendo muito considerada nos trabalhos. Tá? Então, as pessoas medem uma espessura e tiram conclusões. A gente está tentando dizer que, calma aí, né? Você pode ter conclusões diferentes para diferentes espessuras. Tá? Isso foi o trabalho, então, do Gabriel, né? Está em andamento, né? A gente está medindo, a gente está estudando isso aqui dia a dia. Tá? E tem um último trabalho, eu acho que eu tenho tempo, né? Eu acho que eu vou falar rapidinho desse último trabalho, que é um trabalho que a gente chamou de impressões de texturas magnéticas em heteroestruturas. Tá? Então, o que acontece? Esse aqui é um trabalho de doutorado também do Rovan, ele já terminou o doutorado, hoje ele é professor, inclusive, né? Um trabalho... e a gente tem outros colaboradores, né? Então, quem orientou o Rovan foi o Paulo, inclusive, não fui eu, sou colaborador do trabalho. Mas é um trabalho que também envolve heteroestruturas magnéticas supercondutores, então vai ser interessante mostrar. Tá? Qual é o contexto desse trabalho que a gente está tocando aqui no laboratório de propriedades quânticas? Tá? Então, hoje está muito em moda, muito em relevância estudar os esquímios. Então, esquímios são essas estruturas quirais aqui de spins. Tá? Então, eles surgem na superfície de materiais magnéticos. Tá? E o que é interessante é que isso aqui é uma quase partícula. Em que sentido? No sentido que ele tem uma dispersão energia-momento. Quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, se eu mover um desses spins aqui, todos os outros movem junto. Eles têm uma característica de partícula. Tá? Ou seja, não é simplesmente uma configuração da rede magnética, é uma estrutura magnética que surge aí na superfície. Tá? Então, a gente tem dois tipos de isquímios. Esses isquímios, eles são estabilizados com uma interação que a gente chama de interação DM, de Lussinsky-Moriat. Então, para você ter isquímios, é fundamental você ter, tá, um material com spin órbita elevado, tá, e um material magnético. Então, a interação DM leva em consideração que um íon com spin órbita muito elevado interage com dois íons com um momento magnético de spin, não colineares, ó, se for colinear, esse produto aqui é igual a zero. Tá? E essa interação DM estabiliza os isquímios. Tá? Então, para você ter essas partículas magnéticas numa heteroestrutura, você tem que ter camadas com alto spin órbita. Tá? E qual a ideia do isquímio? A ideia do isquímio é uma ideia mais de aplicação, ou seja, hoje quem trabalha com isquímio pensa muito em física aplicada. Em que sentido? Em fazer memórias magnéticas. Tá? Então, eles pensam na seguinte ideia, uma trilha magnética, então essa trilha magnética aqui é como se fosse uma fita, vamos imaginar uma fita magnética bem comprida. Tá? E o que acontece? Você consegue criar isquímios nessa fita, movimentar esses isquímios, então você pode criar um isquímio aqui
e detectar ele aqui. Então, você pode fazer memória, onde você vai criando bits, onde os bits seriam os esquímios, tá? E você pode criar e detectar esses esquímios, tá? Como eles são estruturas quirais topológicas, esses esquímios são muito robustos, eles não desaparecem facilmente, tá? Então, você poderia ter memórias aí com duração muito longas e muito rápidas. Essa é a ideia de quem trabalha com os esquímios, tá? Qual é o problema de quem trabalha? O problema é 3, né? Ou seja, tudo, né? É criar os esquímios, até hoje a gente não sabe bem como criar esquímios, controlar e medir. Tá? Medir é o mais fácil. Controlar a gente já entende bem, criar ainda é um problema. Tá? Olha só, isso aqui é um dispositivo proposto para criar esquímios, então a gente tem aqui uma multicamada, platina-cobalto, então spin-órbita elevado, material magnético, e aqui a gente tem um eletrodo, que é um eletrodo para conduzir corrente. Tá? Só que esse eletrodo aqui, o diâmetro dele é muito fino. Então o que a gente faz? A gente aplica uma corrente aqui, essa corrente é polarizada em spin, essa corrente ela gera o vórtex, gera o esquímio aqui, e daí depois a gente só propaga ele ao longo do cobalto. Então isso aqui é uma proposta para criar esquímios. Qual é o problema? Se a gente olhar aqui, ó, tá? As densidades de corrente são densidades de corrente gigantescas, tá? Imagina a gente pegar um daqueles fiozinhos que a gente tem em casa de 1 milímetro, aquele fio de cobre para instalação elétrica, e passar 100 mil amperes naquele fio. É o que a gente está fazendo aqui, tá? Então isso aqui ainda não é viável, não é um negócio... funciona, mas não é viável do ponto de vista aplicado. Então, até hoje se busca formas de criar esquímios, tá? E aqui no nosso grupo, não só aqui, né, em outros lugares do mundo, tem discutido se não dá para usar, por exemplo, supercondutores tipo 2 para criar esquímios. O supercondutor tipo 2 é aquele supercondutor que permite que o campo magnético entre dentro do supercondutor em forma de vórtex. Então, a gente poderia pensar em usar esses vórtex para criar algum tipo de esquímio. Né? Mais ou menos essa ideia aqui, ou seja, o tubo de campo vem aqui e poderia criar um esquímio. Isso aqui é tudo hipotético, a gente não sabe se funcionaria, ninguém conseguiu mostrar ainda, tá? Nesse sentido que a gente discute o trabalho aí do Rovan, né, o trabalho de doutorado, a gente criou, então, duas heteroestruturas, né, compostas de nióbio, que é um material supercondutor, uma camada isolante, para a gente poder estudar o transporte elétrico, tá? E uma camada de material ferromagnético. Tá? Então, a gente não está ainda usando o spin-órbita, a gente está usando, por enquanto, só supercondutor e material magnético. Tá? Então, a gente tem uma camada fina, 20 nanômetros de cobalto, uma camada espessa com 150. Eu vou comentar só os resultados da camada fina, tá? A gente não tem tempo para tudo. Mas como que a gente vai tentar estudar esse acoplamento entre campo de um material magnético, de um material supercondutor e um material magnético? A gente vai usar o efeito Faraday, ou seja, o que a gente chama de magiamento magneto-óptico. Então, o que acontece? A gente joga a luz polarizada, tá? Quando essa luz polarizada passa por um meio magnético, ela muda a polarização. Tá? Então, a gente mede a polarização de entrada da luz, reflete a luz, a gente mede a polarização da luz que sai. E com a diferença de polarização da luz, a gente consegue entender um pouco do magnetismo do sistema. Tá? Então, aqui eu vou já para os resultados diretos. Então, a estrutura que a gente estuda mais ou menos essa aqui. Então, a gente tem um nióbio que ele é bem grande. A gente coloca um pedacinho de cobalto em cima, ou seja, o cobalto é menor do que o nióbio. Isso aqui é importante entender o resultado. Então, essa linha... Aqui a gente está vendo a imagem magneto-óptica de cima, né? A gente está vendo a amostra de cima. Esse pontilhado aqui, ó, indica o cobalto. Tá? Então, é essa amostra de cobalto. O resto aqui, ó, é nióbio, que é só supercondutor. Tá? Qual o problema do nióbio? O nióbio é o seguinte, a gente não consegue criar vórtices bonitinhos no nióbio. Ou seja, a gente não consegue fazer esses vórtices bonitinhos. Por quê? Porque o nióbio ele tem instabilidades termomagnéticas. Então, às vezes, os vórtices ficarem espaçados bonitinhos, eles formam essas avalanches de fluxo aqui, que são essas linhas. Essas linhas brancas aqui, ó, elas indicam um campo magnético saindo do sistema, que a gente mede com o efeito Faraday. Tá? Então, o que acontece? O que é essa linha? Essa linha é um conjunto gigantesco de vórtices. Eles meio que se juntam e formam aí o que a gente chama de avalanche. Tá? Então, aqui tem o dado que a gente mediu em 2,5 Kelvin. Então, 2,5 Kelvin, o nióbio é supercondutor. E a gente vê as avalanches do nióbio entrando aqui no cobalto. Tá? Quando a gente vai para 15 Kelvin, o que acontece? O nióbio deixa de ser supercondutor. Ou seja, não existe mais avalanche. Tá? E o que sobra na amostra? Sobra, na porção do cobalto, sobra essas texturas magnéticas aqui. E o nosso objetivo nesse trabalho foi estudar essas texturas magnéticas. Tá? O que a gente viu? Tá? A gente viu o seguinte, ó, aqui é um zoom, tá? Isso aqui essas duas imagens aqui é um zoom disso aqui, tá? Só para deixar claro. E o que a gente faz é o seguinte, ó. Então, vocês conseguem ver que a gente tem linhas brancas. Então, linhas brancas é o campo magnético saindo do plano. Né? O campo magnético que atravessa o nióbio e o cobalto. Tá? E aqui a gente vê, em 15 Kelvin, a gente vê essas linhas brancas que são campo magnético saindo do plano e linhas pretas, que é campo magnético entrando no plano. Tá?
Quando a gente superpõe as duas figuras, a gente encontra isso aqui. Eu vou falar só dessa figura C aqui. A figura D eu não vou comentar por questões de tempo, tá? Já estou passando do meu tempo. Então, essa parte, essas linhas pretas aqui, ó, elas indicam, tá? A região onde estão os vórtices. Tá? Essas linhas vermelhas e azuis indicam as regiões onde estão essas texturas magnéticas no cobalto em temperatura alta. E o que a gente vê é algo muito interessante, olha só. O campo, o campo que no vórtex sai, ou seja, ele está saindo do plano, tá? Indo na direção de vocês aí na tela, tá? Aqui, ó, no material magnético, ele entra. Ou seja, quando a gente tira o vórtex, sobra um campo contrário magnético naquela região. E surge um campo para fora do plano, fora da região onde estavam os vórtices. Tá? Então, é uma textura muito, muito exótica. Isso aqui não é uma textura usual. Então, a gente tentou entender o que estava acontecendo. A gente fez um modelinho para explicar esses dados. E o modelo se consiste na seguinte ideia. Quando o vórtex, que passa por dentro do material supercondutor, entra no material magnético, tá? Ele não entra perfeitamente perpendicular, ele entra com componentes que são no plano. Ó. Então, componentes aqui na direção X, por exemplo. Tá? E essas componentes na direção X, elas atuam de modo a inverter a magnetização local do filme de cobalto. Então, inicialmente, o cobalto está magnetizado numa única direção, então aqui a gente tem a seta de magnetização do cobalto. Quando os vórtices entram no cobalto, o que isso faz é mudar a direção em torno do vórtice. Ou seja, esse vetor aqui, ó, anula com esse vetor aqui e a gente acaba magnetizando localmente a amostra de cobalto. Tá? Então, aqui são as regiões onde surgem essas texturas magnéticas. Tá? Então, esse resultado aqui mostrou para a gente o quê? Mostrou que, efetivamente, o campo que surge de um supercondutor, tá? Devido aos vórtices magnéticos, tá? Eles podem ser utilizados para magnetizar uma camada ferromagnética. Tá? Então, isso está mostrado. Tá? Agora, o nosso próximo passo, que é o trabalho de treinamento, é a gente tentar botar a spin órbita para tentar criar esquímios. Tá? Claro, esquímios é muito mais complicado porque você tem que medir, ou seja, a técnica magneto-óptica não serve para medir esquímios, mas como eu comentei para vocês, a gente tem um microscópio magnético criogênico aqui, então a gente vai conseguir fazer esse tipo de trabalho. Aqui tem um resultado de simulação, essa simulação não é a gente que faz, é um colaborador que faz. Então ele faz simulações micromagnéticas, tá? Uma simulação de material no computador, tá? Onde ele simulou exatamente a nossa estrutura e ele viu que o resultado teórico é exatamente igual à nossa proposta do modelo aqui em cima, que é a inversão local da magnetação do cobalto. Então, o nosso resultado do nosso modelo aqui bate com os dados e está com suporte aí de simulação de computação. Tá? Qual que é interessante desse resultado é que a gente pode pensar também em aplicar isso aí, esses vórtices magnéticos para memórias, ou seja, aquela ideia inicial está, de certa forma, provada aqui, não como esquímios, mas com qualquer tipo de memória. A gente poderia usar supercondutores para controlar a magnetização aí em uma superfície, né? E que é exatamente o princípio do disco rígido, né? Da memória magnética. Tá? E fica a dúvida, né? Que é o trabalho que está em andamento, que se efetivamente a gente vai ver os esquímios surgindo no material magnético, né? E qual vai ser o efeito de a gente colocar o spin órbita nessa história. Então, esse é o próximo passo do trabalho. Tá? Então, vou concluir a minha apresentação, primeiro pedindo desculpa, né? O meu plano era fazer uma apresentação de 1 hora, já passei 10 minutos. E dizer o seguinte, bom, a gente tem trabalhado, né, aqui no laboratório, sempre tentando misturar essas fases bem usuais da matéria, bem conhecidas, né, para tentar sempre encontrar novas fases. Então, esse é o trabalho do físico da matéria condensada, é encontrar novas fases, para a gente poder entender essas novas fases, para a gente poder avançar aí na descrição da física, no conhecimento em física. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço mais uma vez o convite aí do pessoal do PET Física, e eu deixo aqui meu e-mail, então se quem quiser entrar em contato, para tirar alguma dúvida ou para fazer qualquer tipo de interação, fique à vontade, né? É muito bom receber e-mail. E eu paro por aqui. Obrigado. Muito obrigado pela palestra, professor. Foi muito interessante a sua perspectiva da física experimental. Era muito interessante. E a gente teve algumas perguntas aqui no chat. A gente pode começar com a primeira delas. Deixa eu ver. A primeira pergunta é do Bernardo Mello. Por que a teoria a imposição de pares com spin contrários não se aplica para materiais não metálicos? Não, bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta.
Bom, a princípio, assim, ó, a teoria BCS, né, ela consegue mostrar um estado fundamental que mostra, digamos assim, a supercondutividade, que mostra o fato de você criar um par que é robusto contra espalhamento. Então, você não espalha esse par consegue se movimentar na rede sem sofrer nenhum tipo de colisão, ele meio que se movimenta livremente. Tá? Para você conseguir ter esse par na teoria BCS, você tem que ter spins contrários e momentos contrários. É uma condição, ou seja, é a condição para você poder encontrar a dispersão aí do par. Tá? Agora, isso é um modelo teórico, não quer dizer que você não observe superquantidade em sistemas que não respeitem essa regra. Tá? Então, existem vários materiais não metálicos, né? Talvez não metálicos você quer chamar aqueles de alta temperatura crítica. Né? Então, nos de alta temperatura crítica é um caso onde você efetivamente não, a BCS, ou seja, essas regras que a BCS impõe, elas não vão necessariamente se aplicar. Né? Mesmo que você não tenha momento magnético nos materiais não metálicos, nessas cerâmicas, por exemplo. Tá? Então, essa imposição é uma imposição, de certa forma, de modelo, de matemática. Para você encontrar aquela dispersão, você tem que ter essa condição. De novo, não quer dizer que você não tenha outros modelos. A gente tem outros modelos onde você pode ter pareamento, né, mesmo com outro tipo de interação. Então, a gente discute aí outras formas de pareamento. Não é um problema. Tá? Só a BCS, que é aquela teoria convencional, que já deu Nobel, inclusive, tá? Essa não permite. Tá? Mas é uma quantidade muito pequena de supercondutores que são descritos pela BCS, como mostrei naquele gráfico lá em cima. Pequena não, né? Uma quantidade razoável, mas são os metais, esses materiais supercondutores mais simples. Tá? Os mais complexos, eles não são explicados pela BCS. Excelente resposta, professor. A gente tem mais uma pergunta agora do Victor Vendramini. Visando obter efeitos de proximidade, quais fatores são importantes na escolha de materiais para a composição de heteroestruturas? O quanto a heteroestrutura cristalina dos materiais é relevante? Não, é extremamente relevante. Então, a pergunta é bem precisa, a pergunta é muito boa. Então, acontece, a gente tem que pensar, de certa forma, em tudo. Tá? Então, primeiro é o seguinte, por exemplo, o caso que eu discuti com vocês, que é aquele caso da heteroestrutura, para a gente encontrar os spin tripletos, ou, né, os pares tripletos, tá? É exatamente um caso onde a gente está tentando controlar o efeito de proximidade. O efeito de proximidade ele é muito curto, ele entra e já desaparece. Tá? Então, a gente muda a geometria magnética, a configuração magnética, para tentar fazer o efeito de proximidade se estender e ir mais para dentro do material, para a gente conseguir ter esse material ferromagnético, esse material supercondutor com spin tripletos. Tá? Então, o que acontece? A orientação dos spins é fundamental. Né? Então, você tem que escolher materiais que tenham alguma isotropia. Então, por que a gente não faz experimentos, por exemplo, com ferro ou com níquel? Porque a isotropia deles é pequena, por isso que todo mundo acaba usando cobalto. Então, escolher as atividades magnéticas da camada é fundamental para você conseguir ter bons resultados. Então, não é qualquer material magnético que você coloca lá e vai dar certo. Tá? A estrutura cristalina é fundamental. Por quê? Porque se você tiver materiais com a mesma estrutura cristalina, com estruturas muito parecidas, eles vão se encaixar. Tá? Se você tiver materiais com estruturas diferentes, eles não se encaixam. E o que acontece quando você não se encaixa? Você tem defeitos, você tem átomos que estão mal alinhados. E esses defeitos, eles criam pontos de espalhamento, vão criar imperfeições que vão reduzir o efeito de proximidade e vão deixar ele mais curto do que ele já é. Então, sim, é fundamental. Né? Você tem que saber escolher os materiais. Então, quais os fatores importantes? Estrutura cristalina, então você tem que ter o máximo possível de acoplamento de rede, no sentido de que você tem que ter parâmetros de redes próximos e estruturas cristalinas próximas. Isso é fundamental. Anisotropia magnética, então você tem que garantir algum tipo de orientação magnética não colinear. Então você tem que escolher os materiais que tenham os parâmetros magnéticos mais adequados, efetivamente anisotropia. E também tem a questão das condutividades elétricas. Então a condutividade elétrica também altera um pouco a efeito de proximidade. Então você tem que saber escolher um material que tenha melhor condutividade elétrica, que tenha certo casamento. Então tem todo aí, né? Não é tão simples, né? Certamente você tem que escolher os materiais com cuidado. Então tem vários fatores, como eu disse, principalmente para estrutural, a estrutura da rede, a anisotropia magnética e propriedades elétricas. Boa resposta. Próxima pergunta, também do Vitor. Professor, qual é o objetivo do uso de calcogênetos de metais de transição, TMDs, em heteroestruturas? Bom, existem vários objetivos, né? Eu vou focar mais especificamente na minha área. Tá? Então, lá em cima, eu falei em uma slide, quando eu falei do primeiro trabalho do Arthur, que em 2014 foi a primeira vez que alguém disse, a gente tem um efeito de proximidade
supercondutor, spin-órbita. Tá? Então, como é que eles mostraram o efeito de proximidade spin-órbita lá em 2014? O resultado que eu mostrei no slide era em 2017, era com platina. Mas lá em 2014, eles descobriram o efeito de proximidade spin-órbita em grafeno utilizando uma multicamada, uma heteroestrutura de grafeno com sulfeto de tungstênio, que é um dicalcogeneto de transição, de metal de transição. Então, nesse contexto, você pode usar dicalcogeneto de metal de transição como camada de alto spin-órbita. O tungstênio tem spin-órbita muito elevado. O disulfeto de tungstênio tem spin-órbita muito elevado. Então, você pode usar esse tipo de sistema bidimensional para induzir spin-órbita numa heteroestrutura. Tá? Como eu disse, em outras áreas tem outros objetivos. Você pode, por exemplo, ter aquelas heteroestruturas de Van der Waals, que daí já é uma ideia de você misturar gaps semicondutores. É outra área de pesquisa, né? Mas o objetivo é diferente, a fabricação é parecida. Né? O processo físico de laboratório é o mesmo, o objetivo final é diferente. Lá você está preocupado mais com propriedades óticas, porque são semicondutores. Né? Aqui a gente está mais preocupado em propriedades magnéticas, porque a gente está olhando o spin-órbita. Muito bem. A gente tem mais algumas perguntas agora. A pergunta do A.L. Araújo. Bom dia, professor. Já existe alguma previsão de aplicações práticas da pesquisa que o senhor realiza? Bom, até deixa eu contextualizar, né? Vocês viram que eu praticamente não falei de aplicação, né? Então, a gente aqui gosta de se autodenominar pesquisadores fundamentais de base, né? Então, eu tenho a ideia que é a seguinte, sempre a gente tem que pensar em aplicação, todos os trabalhos que a gente faz, a gente sempre pensa que esse trabalho vai ter algum foco futuro em tecnologia, até para a gente ter uma resposta. A pesquisa é cara, então a gente tem que pensar efetivamente em aplicações, tá? Não existe previsão ainda, tá? Então tem que pensar o seguinte, esses supercondutores magnéticos, né, a gente está ainda definindo como eles se comportam, está definindo a base. Talvez daqui 10, 15 anos, talvez mais, 20, a gente tenha tecnologia de supercondutores magnéticos. Seria incrível, porque se tu pensar hoje em tecnologia, a maior parte da tecnologia de energia e mídia é magnética, né? E você tem toda uma tecnologia aí de energia também, supercondutora, que está emergindo agora. Então, se você pensar em misturar as duas coisas, os resultados são fenomenais. A gente tem aí perspectivas de tecnologias muito grandes, mas a gente nem sabe ainda quais são essas tecnologias. Tá? Então, por isso que eu dou diria tranquilamente, a gente está falando de 20 a 30 anos, para começar a usar isso aí, porque a gente está muito no estágio inicial de desenvolvimento desses supercondutores magnéticos. Tá? Já esses esquímios, tá? Que também é uma linha de pesquisa, isso já está na física aplicada. Tá? Então, por exemplo, o que se discutia na primeira década do século XXI, que eram memórias magnéticas baseadas em corrente de spin, hoje já é uma realidade. Tá? Então, hoje você já tem memórias RAMs magnéticas de alta performance, muito melhor que as memórias RAMs elétricas, semicondutoras, no mercado. Tá? Então, o que acontece? Essa parte mais de magnetismo, que não envolve tanto supercondutividade, ela é muito mais rápida. Então, essas memórias baseadas em esquímios, possivelmente a gente está falando de um prazo muito menor. A gente está falando talvez de 5, 10 anos, para já estar vendo memórias baseadas em esquímios. Tá? Então, o pessoal, por exemplo, eu conheço o pessoal que trabalha na França, eles já têm patentes de memórias baseadas em esquímios. Então, eles já estão quase em etapa de fazer produto. Então, a parte magnética anda mais rápido, a gente está falando de 5, 10 anos, para a gente ver algum tipo de memória baseada em esquímio, não com supercondutividade, né, baseado em esquímio puramente magnético. Agora, a parte de mistura de supercondutividade e magnetismo, a gente está pensando em aplicações para muito mais longo prazo. A gente está pensando no futuro, efetivamente no futuro. Excelente, professor. A importância da pesquisa de base para construir novas tecnologias no futuro. Exatamente. A gente não pensa agora, a gente acaba pensando mais para frente. Essa é a parte chata, a gente fica difícil de contextualizar a aplicação, porque muitas vezes a gente nem sabe onde vai ser aplicado, porque a gente não sabe completamente como ele se comporta. Isso, muito bem pontuado. Mais uma pergunta do AL. Professor, durante os primeiros momentos da pandemia, a pesquisa sofreu algum impacto? Como a pesquisa experimental? Como a ida aos laboratórios e a interação com os colegas, por exemplo? Sofreu muito impacto, tá? Muito impacto. Né? Inclusive, até hoje, a gente está com o laboratório parcialmente fechado, a gente tem escala para os estudantes, a gente voltou a trabalhar, mas não na normalidade. Tá? Só para ter uma ideia de um dos impactos, né? Claro, a gente atrasou os TCCs, a gente atrasou as teses, não atrasou muito, né? Eu diria atrasou aí alguns meses, mas atrasou. A gente gostaria de ter terminado as coisas antes, né?
Para ter uma ideia, em 2019 a gente comprou um microscópio, eu comentei para vocês lá na foto do laboratório, depois na parte do a gente comprou um microscópio magnético criogênico. Esse microscópio foi instalado em julho de 2019. A gente estava começando a trabalhar com o microscópio, exatamente para a gente poder fazer essas imagens em supercondutores e materiais magnéticos, e veio a pandemia, ou seja, a gente está com um equipamento caríssimo que a gente obteve, sofreu muito para conseguir o equipamento, que está há 2 anos no laboratório e a gente não consegue utilizar ele, porque a gente não consegue criar uma escala de utilização. Então, no nosso plano original, a gente era para estar agora dominando aquela técnica e já tá tirando resultados de imagem de isquímios, por exemplo. Tá? E a gente não está, a gente está ainda tentando entender como o equipamento funciona, mesmo já tendo passado 2 anos, isso foi por causa da pandemia. Né? Os estudantes que trabalham naquele equipamento, eles foram impossibilitados de ir para o campus e não tem como trabalhar à distância. Então, foi muito crítico. Para todos os laboratórios experimentais, foi muito crítico a pandemia. Infelizmente, a gente espera que essa situação melhore no futuro. E mais uma pergunta. Por que a estrutura do material é estudada usando partículas alfa e não difração de raio-x? Tá. Não, a gente usa, na verdade, os dois, tá? Vou chamar de Araújo, tá? Não consigo... A gente usa os dois, tá? Então, a gente usa até... Deixa eu mostrar aqui, ó. É que eu não comentei, foi bem na hora que o pessoal estava fazendo obra aqui no lado. Peço desculpas, tá? Vocês devem ter ouvido algum barulho aí. Eu estava até com dificuldade de falar, porque... Sem problema. A gente está discutindo um possível retorno presencial, então a gente está fazendo obras no campus, porque está 2 anos tudo aqui. Eu vou falar aqui em cima. Aqui, ó, tá? Eita, meu. Aqui. Olha só, a gente usa RBS, mas a gente usa também difração, a gente usa magnetização, a gente usa o que a gente puder de análise para entender a estrutura. O RBS eu mostrei por quê? Porque o RBS ele é uma técnica que te permite medir espessura, permite medir o tamanho daquelas heteroestruturas. Tá? Já o raio-x permite você entender o ordenamento cristalino das estruturas. Então, por exemplo, ó, se vocês olharem na tela, a gente propõe, era para a gente ter crescido, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. A gente, por exemplo, tentou crescer amostras com 1 nanômetro de bismuto e 1 nanômetro de cobalto. Tá? Só que 1 nanômetro de bismuto é muito pouco, ou seja, a gente está falando de átomos, tá? de espessuras na ordem de 2 ou 3 átomos. Tá? Então, a gente tem que usar alguma técnica que permite a gente olhar e dizer, não, realmente a gente tem essa espessura. E quando a gente mede com RBS, o RBS permite a gente falar isso. Então, olha só, o RBS diz que a gente tem 1 nanômetro de cobalto, de bismuto, e 1,1 de cobalto. Então, não é exatamente o que a gente quer, mas é muito próximo. Tá? Olha só, aqui a gente queria uma estrutura com 3 de bismuto e 2 de cobalto. A gente encontrou, quando a gente produziu a amostra, aqui é o que a gente tenta produzir. Isso aqui é o que a gente consegue. Então, a gente encontrou 2,9, que dá para arredondar para 3, mas aqui o 2, na verdade, não foi bem 2, foi 1,6. Tá? Então, o que acontece? Isso aí muda os resultados, muda a interpretação dos resultados. Então, a gente tem que usar RBS para caracterizar isso. No raio-x, o que a gente viu foi o seguinte, o resultado mais importante do raio-x, da difração de raio-x, é que o bismuto não se mistura com o cobalto, ou seja, eles não formam um composto, como é o caso do bismuto 3-níquel lá embaixo. Tá? Então, bismuto e cobalto não se mistura. A gente efetivamente tem camadas de bismuto e camadas de cobalto. Tá? Esse é o resultado importante que a gente tira do raio-x, que é fundamental. Sem isso, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Excelente. E a gente tem a última pergunta até o momento, do João Gabriel. O que torna os isquímios visíveis na microscopia de Faraday? Tá, perfeito. Uhum. Eu vou mostrar a imagem, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver onde é que tá isso, tá? Está lá em cima. Perdão, eu tava exatamente onde estava e saí, né? Só um segundinho, pessoal. Só para a gente olhar a figura e a resposta ficar mais clara, né? Tá aqui, ó. Tá? Então, esses pontinhos aqui, ó, tá? São possíveis isquímios, né? O artigo que propôs isso aí, né, coloca como isquímios e provavelmente são. Então, eles são muito pequenininhos, né? Então, a gente não consegue ver isso com técnicas óticas, tá? Então, olha só, a gente está falando de isquímios que tem tamanho aí menor do que 100 nanômetros, 50 nanômetros. Então, só microscopia eletrônica consegue ver isso, ou microscopia de ponto de prova, que é o que a gente tem aqui no laboratório. Tá? O que acontece? Ó? Como é que funciona a técnica de microscopia Faraday, ou microscopia Kerr, ou a gente usa... bom, nesse caso aqui, provavelmente foi com Faraday. Tá? A luz vem aqui, ó, a luz interage, então a luz tem uma certa polarização.
Então, ela interage com esse momento aqui, ó, de uma forma diferente do que ela interage com esse momento aqui. Tá? Então, a luz que é refletida, ela vem com uma polarização. Tá? A luz que é refletida, ela tem uma polarização diferente. Tá? Então, acontece, se você tem uma luz, né, no caso não é luz aqui, né, aqui é elétrons, tá? Isso é importante, né? Eu tô falando confundir, lá embaixo, aquele trabalho que eu mostrei para vocês, o terceiro trabalho é com luz, aqui é com elétrons, tá? Então, acontece, os elétrons que batem aqui, os elétrons vêm com uma certa polarização, então eles batem aqui e sofrem uma certa deflexão na polarização, uma mudança, tá? E a gente vem aqui e mede essa mudança de polarização. Os que vêm aqui, ó, eles sofrem outra mudança, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é uma imagem de contraste de polarização. Então, acontece, se ele muda um pouquinho o ângulo de polarização, para um lado, fica branco. Se muda um pouquinho para o outro lado, fica escuro. Então, a gente consegue ver se o momento aponta para cima ou o momento aponta para baixo. A gente não consegue ver, com microscopia Faraday, momentos no plano, tá? Isso aqui a gente não consegue ver. A gente consegue ver a diferença entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? Não sei se ficou claro, João. Tá? Acredito que sim. Bom, professor, essa foi nossa última pergunta. Em nome do PET Física, a gente agradece a sua palestra, a sua participação, o tempo que o senhor disponibilizou para ficar aqui conosco. E se o senhor quiser deixar considerações finais, por favor. Tá joia. Não, eu mais uma vez vou agradecer o convite. Foi um prazer preparar esse seminário, um prazer apresentar para vocês. E, de novo, né, sempre fica o convite aí. Se algum dia vocês estiverem por Porto Alegre e quiserem conhecer um pouquinho aqui da nossa estrutura, é só entrar em contato. Com certeza, professor. Bom, a gente encerra a palestra por aqui. A gente lembra que o formulário de presença já está disponível, ainda está disponível no link dessa transmissão e no chat. E às 10 horas, daqui a pouco, a gente vai ter a palestra da professora Leila Greff sobre a cosmologia na era das grandes observações. A gente agradece a participação de todo mundo. Até mais.